Antes de mais nada, uma curiosidade. Você sabia que o James Webb Space Telescope, carinhosamente chamado pela sigla JWST, ou JUST, foi lançado com um atraso de 11 anos e ultrapassou quase 10 bilhões de dólares em seu orçamento inicial? E o projeto, inclusive, por pouco não foi cancelado, devido a acusações de má gestão e desentendimentos entre as agências espaciais envolvidas, no caso, Estados Unidos, Canadá e Europa. Contudo, graças à insistência e ao lobby de alguns astrônomos mais confiantes, dizendo que tudo seria esquecido após o James Webb enviar suas primeiras imagens, ele agora está lá, a alguns milhões de quilômetros de sua base, enviando não só imagens, como também dados de enorme interesse científico, inclusive aumentando a possibilidade de descobrirmos vida fora da Terra muito em breve. Afinal, o que ou quais são essas intrigantes descobertas que o James Webb tem enviado para os cientistas? Bem à frente do telescópio Hubble está o sistema de fotografias do James Webb, a NIRCam. Trata-se de um dos principais sistemas de câmeras do James Webb, com capacidade de tirar fotos do universo profundo em infravermelho, que é uma faixa de luz invisível aos olhos humanos e que se mostrou muito útil na astronomia, já que um vislumbre muito maior de estrelas, galáxias distantes e planetas. Veremos ao longo deste vídeo que as câmeras do telescópio espacial são muito mais que essa simples explicação. Há cerca de 130 anos-luz de nós, o James Webb encontrou um pequeno sistema, que foi dado a ele o nome de HR 8799. É um sistema extremamente jovem em termos cósmicos, já que calculam que ele tenha no máximo 30 milhões de anos. Isso corresponde apenas a uma fração do nosso sistema solar, que já está com seus 4,6 bilhões de anos. Diferença, né? Por isso mesmo é que o HR 8799 tem sido objeto de atenção por parte dos astrônomos há um bom tempo, como um campo de estudos em formação planetária. Os 4 planetas que orbitam essa estrela emitem enormes quantidades de luz infravermelha, o que acaba fornecendo aos cientistas dados valiosos sobre sua formação. Segundo a NASA, o telescópio espacial James Webb forneceu a visão mais nítida do infravermelho até o momento desse icônico sistema multiplanetário. O planeta mais próximo da estrela, o HR 8799, orbita a 2,4 bilhões de quilômetros de sua própria estrela. Se compararmos ao nosso sistema solar, é o mesmo que dizer que o planeta estaria localizado entre a órbita de Saturno e Netuno, a partir do Sol. Já o mais distante, o HR 8799b, orbita a cerca de 10,1 bilhões de quilômetros da estrela. É mais que o dobro da distância orbital de Netuno. As cores são aplicadas aos filtros da NIRCam, a câmera de infravermelho próximo do Webb, revelando suas diferenças inerentes. Nessa imagem, que foi produzida pela NASA como uma referência, o símbolo de estrela marca a localização da estrela hospedeira HR 8799, cuja luz foi bloqueada pelo coronógrafo. Isso foi feito para facilitar a distinção entre os 4 gasosos em formação, bem como suas distâncias em relação à estrela-mãe. As observações indicam que os planetas em torno do HR 8799 são ricos em dióxido de carbono. Isso fornece fortes evidências de que os 4 planetas gigantes do sistema se formaram de forma semelhante a Júpiter e Saturno, construindo lentamente núcleos sólidos que atraem gás dentro de um disco protoplanetário, um processo conhecido como acreção do núcleo. As descobertas também demonstram que o telescópio James Webb é capaz de identificar a composição química das atmosferas de exoplanetas a partir de imagens. Esse método se soma aos sofisticados instrumentos espectroscópicos do Webb, ampliando a capacidade de análise detalhada da atmosfera desses mundos distantes. O Dr. William Balmer, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, acredita que a identificação
dessas fortes características de dióxido de carbono na atmosfera daqueles gasosos pode ser indício de haver também uma fração considerável de elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Bom, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas tais elementos podem contribuir em muito para o futuro desses planetas de HR 8799, especialmente para o mais próximo da estrela. Olhe bem para essa imagem que aparece na sua tela agora. O que ela lhe parece? Ou sugere, talvez uma fotografia feita a partir da ISS, a Estação Espacial Internacional, de alguma grande cidade na Terra, como Singapura, por exemplo? Poderia ser. Mas isso é apenas uma pequena parte do denso núcleo da Via Láctea, a nossa galáxia, sob uma nova luz. O que vimos é uma região de formação de estrelas batizada de Sagitário C e localizada a cerca de 300 anos-luz do buraco negro supermassivo que se encontra no centro da nossa galáxia, batizado de Sagitário A, a estrela. Os cientistas estimam que 500 mil estrelas brilhem somente nesta imagem da região de Sagitário C, juntamente com algumas características ainda não identificadas. Na imagem, o que está em ciano, parecendo uma nuvem sobre Singapura, na verdade, é uma grande região de hidrogênio ionizado, que curiosamente contém estruturas intrigantes em forma de agulha, sem qualquer orientação uniforme. Um dos líderes dessa pesquisa no centro da galáxia, Samuel Crowley, disse que nunca houve dados infravermelhos nessa região com o nível de resolução e sensibilidade obtidos com o Webb. Um dos orientadores de Crowley, o Dr. Jonathan Tan, ainda salienta que o centro da galáxia é o ambiente mais extremo de toda a Via Láctea, e é onde as teorias atuais de formação de estrelas podem ser submetidas ao seu teste mais rigoroso. E graças ao telescópio James Webb, tais observações têm sido substancialmente valiosas. Em meio àquelas 500 mil estrelas que vimos na imagem, ocorre um espetáculo cósmico. Em seu centro, o James Webb identificou um fascinante aglomerado de protoestrelas, que nada mais são do que estrelas em formação, brilhando intensamente e que são o foco de uma intensa atividade. E no coração desse jovem aglomerado reside uma protoestrela colossal e já conhecida dos astrônomos, que possui mais de 30 vezes a massa do nosso Sol. Os astrônomos ficaram abismados com a densidade da nuvem da qual as protoestrelas emergem. Sua capacidade é tão grande que impede a luz das estrelas mais distantes de chegar até as lentes do James Webb. Isso dá uma ilusão de vazio em uma das áreas mais compactas da imagem. Além disso, a imagem revela a presença de inúmeras nuvens escuras infravermelhas menores, que se espalham como buracos no campo estelar, e cada uma dessas nuvens se tornarão futuramente berçários de novas estrelas. O que devemos levar em consideração, acima de tudo, é a tecnologia que o Webb possui e que tem possibilitado aos cientistas terem mais conhecimento do céu distante do que 10 mil metros no fundo do mar. Talvez estejamos no ponto forte desse vídeo, já que essa descoberta foi feita bem recentemente, agora em 2025. A notícia é que o James Webb conseguiu detectar uma galáxia totalmente inusitada, que desafia nossa compreensão do universo primitivo. Vamos entender melhor essa descoberta? Os cientistas que utilizam o James Webb fizeram uma descoberta que pode reescrever a história do universo primordial. Ao observar uma das galáxias mais antigas e, portanto, distantes, já conhecidas, eles encontraram evidências de que a era da reionização, que foi um período crucial em que o universo se tornou transparente à luz, pode ter acontecido muito antes do que imaginávamos. Essas novas observações do JUST revelam que um antigo farol galáctico está brilhando através da névoa do universo primitivo. Pesquisadores detectaram luz ultravioleta intensa vinda de uma galáxia distante e extremamente antiga. As descobertas foram publicadas na revista Nature de 26 de março de 2025
e sugerem que as primeiras estrelas do universo modificaram seu entorno ainda mais cedo do que as teorias previam. Logo após o Big Bang, o universo era uma sopa densa de partículas subatômicas. À medida que ele esfriava, essas partículas se combinavam para formar uma névoa de átomos de hidrogênio neutros. Essa névoa agia como um véu, absorvendo a luz de comprimentos de onda curtos, como a UV, e impedindo que ela viajasse livremente pelo cosmos. No entanto, com o surgimento das primeiras estrelas e galáxias, a intensa luz UV que elas emitiam começou a reionizar o hidrogênio, isso é, a separar os elétrons dos átomos, tornando o universo novamente transparente à luz. Embora se estime que essa era de reionização tenha terminado cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, o momento exato de seu início e quando as primeiras estrelas se formaram permaneceu um mistério. As novas descobertas do JUST podem ser a chave para refinar esse ponto de partida. Ao observar uma galáxia antiga, batizada como JADES GSZ 131, os pesquisadores conseguiram vê-la como ela era apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. E não se esqueça que, paradoxalmente, quanto mais longe você observa o universo, mais próximo do passado distante dele você está. E isso é uma regra básica do universo. Por exemplo, o Sol está distante da Terra somente 8 minutos-luz. Isso quer dizer que, se você olhar nesse exato momento para o Sol, você estará vendo como ele estava há 8 minutos. Se você olha para Alnilam, a estrela do meio, lá das Três Marias, ou para o cinturão de Órion, que encontra-se a 1.300 anos-luz de distâncias, portanto, você está vendo como ela se encontrava há 1.300 anos atrás. Época em que um monge budista e astrônomo chinês de nome I Ching inventava um dos primeiros dispositivos de relógio de alarme do mundo. Nos dados do James Webb, os cientistas avistaram uma luz brilhante em um comprimento de onda específico, conhecido como emissão Lyman alfa, que é produzida pelo hidrogênio. Embora essa luz tenha se originado como ultravioleta, a expansão do universo ao longo de mais de 13 bilhões de anos a esticou para a região do infravermelho, o que a tornou visível aos sensores do telescópio espacial. Para que a emissão de Lyman alfa de JADES tenha alcançado o nosso sistema solar, a galáxia deve ter ionizado gás hidrogênio suficiente ao seu redor para permitir que a luz UV escapasse. Isso é algo que os cientistas não esperavam ver tão cedo na história do universo. Segundo explicou o coautor do estudo, Roberto Maiolino, da Universidade de Cambridge, GSZ-131, ou JADES Z13, enviou uma luz de quando o universo tinha apenas 330 milhões de anos, mas mostrou uma assinatura surpreendentemente clara e reveladora da emissão de Lyman alfa, que só pode ser vista quando a névoa circundante se dissipa completamente. E é isso que mais surpreendeu os cientistas, uma vez que essa névoa, contrariando as teorias da formação inicial de galáxias que eram sustentadas até agora, se dissipou muito cedo. Pelos conhecimentos convencionais, essa dissipação teria que ter demorado alguns milhões de anos a mais. E outro fator que está na mesa de estudos relativa a essa galáxia é a origem da radiação Lyman alfa. Ela pode ter se originado de estrelas primordiais extremamente quentes e massivas, ou talvez de um buraco negro supermassivo em seus estágios iniciais. Kevin Hanline, das universidades do Arizona e também coautor do estudo, refletiu que realmente não deveríamos ter encontrado uma galáxia como essa, dada a nossa compreensão da evolução do universo. O que imaginávamos do universo primordial era que ele era envolto em uma névoa espessa, que tornaria extremamente difícil encontrar até mesmo faróis poderosos, no caso, galáxias ou estrelas supermassivas. Mas aqui está a prova de que isso não foi bem assim. As observações do JUST acabaram validando uma hipótese proposta lá em 2017 por Shi Zhang, da UC Santa Cruz, Universidade da Califórnia, que sugeriu que a atmosfera de Plutão era incomum.
devido a partículas de nevoeiro que regulavam seu equilíbrio energético. Essa previsão, considerada maluca para alguns na época, foi confirmada pela detecção de radiação infravermelha média intensa emanando de Plutão, exatamente como Zhang havia sugerido como um meio de verificação. As descobertas do telescópio espacial também apoiaram a previsão de um aluno de Zhang sobre a curva de luz rotacional de Caronte, a companheira de Plutão, e revelaram interações atmosféricas entre o planeta anão e a sua Lua. O estudo da atmosfera única de Plutão, composta por nitrogênio e hidrocarbonetos, pode oferecer insights sobre como a atmosfera inicial da Terra se tornou habitável. Uma das descobertas inesperadas foi que a superfície de Plutão apresenta atividade geológica continuamente e também uma topografia bastante complexa. Geleiras de nitrogênio e metano existem sob uma atmosfera formada pela fotoquímica desses dois elementos, com monóxido de carbono também presente na neblina. Segundo Zhang, os mesmos elementos encontrados na atmosfera de Plutão estiveram presentes na atmosfera primitiva da Terra. Antes não havia oxigênio, contudo, já existia vida em nosso jovem planeta. Não como a conhecemos hoje, evidentemente, mas sim formadas por micro-organismos. Não que Plutão lá na frente possa dar origem à vida como na Terra, mas com essas descobertas, Zhang disse que podem ter uma nova compreensão sobre as condições que tornaram a Terra primitiva habitável. Um texto científico de junho de 2025, assinado pela equipe Ciência e Natureza, discute as novas descobertas do telescópio espacial James Webb sobre o exoplaneta Próxima Centauri b, que orbita a anã vermelha Próxima Centauri, localizada a 4,2 anos-luz da Terra. Em termos cosmológicos, isso fica bem ali na esquina. O artigo destaca que o telescópio forneceu observações detalhadas, incluindo possíveis sinais de vapor d'água, mesmo que ainda fracos. Mas pode ser um indício de presença de água líquida em sua superfície. Assinaturas de ozônio e metano que poderiam indicar também atividade biológica. E, embora não sejam provas definitivas de vida, sua presença deixou os pesquisadores perplexos. E, por fim, as medições térmicas do James Webb sugerem um clima temperado e propício à vida em Próxima b, o que bate de frente com teorias anteriores. Essas descobertas estão potencialmente redefinindo nossa compreensão sobre as possibilidades de exoplanetas oferecerem condições ideais para a vida e, paralelamente, aumentando a probabilidade de vida em outros locais do universo. Próxima b poderia ser o primeiro exoplaneta onde a vida extraterrestre é detectada. Apesar de estar perto, ainda demoraríamos mais de 4 anos para chegar até lá, caso já dominássemos a velocidade da luz ou, no máximo, possuíssemos a tecnologia da dobra espacial como Star Trek. Olha, só para efeito de comparação, atualmente, a nave humana mais rápida já construída é a Parker Solar Probe, construída para estudar os efeitos do Sol e fez isso com sucesso. Ela atingiu incríveis 192 mil metros por segundo, ou algo em torno de 690 mil quilômetros por hora, mas ainda assim com a ajuda da gravidade do Sol. E calma, tá? Porque não é nada comparada à velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil metros por segundo. Portanto, com nossa tecnologia atual, só chegaríamos à Próxima Centauri, que está a 40,1 trilhões de quilômetros de distância em, sabe quantos? 6.600 anos. Exatamente isso. É impossível. Essa descoberta não é apenas sobre um planeta possivelmente habitável, e sim sobre uma nova perspectiva sobre o cosmos. Se um planeta rochoso orbitando uma anã vermelha a apenas 4 anos-luz da Terra pode abrigar vida, então a galáxia pode estar repleta de planetas habitáveis, muito mais do que se imaginava. Por ser uma anã vermelha próxima a Centauri, está no rol das estrelas que fornecem poucas chances para a vida, devido à frequência de suas erupções. Contudo, as observações do James Webb indicam que Próxima b, o planeta, pode ter uma proteção atmosférica ou magnética suficiente para reduzir os riscos inerentes, como a forte radiação. Ainda assim, uma joint venture entre NASA e ESA
está traçando os primeiros planos para missões que darão continuidade aos estudos sobre Próxima B. No caso, a nova geração de telescópios, tanto terrestres quanto espaciais, é que poderão fornecer mais informações, com riqueza de detalhes, sobre os exoplanetas, especialmente Próxima B, que está tão perto de nós. E esse projeto faz parte do programa Terra 2.0, que busca uma alternativa para a humanidade no futuro. Uma segunda casa. Mas enquanto isso, vamos cuidar melhor da casa que a gente tem, né? Até a próxima.